servimos. Eu quero dizer para você nessa noite: não deixa que as coisas desse mundo venham tirar de mim e de você a essência de ser um adorador, a essência de adorar, de cultuar a Deus em casa, na rua, no trabalho, aonde você for. Tenha a essência, tenha a presença de Deus sobre a tua vida. Porque é a presença de Deus, é a mão poderosa de Deus na minha e na tua vida que vai nos guardar, que vai te livrar. Mas aí começa a perseguição na vida de Daniel. Eu quero dizer para você nessa noite: quando você se dedicar ao Senhor, quando você dedicar à presença de Deus, vai se levantar muitos contra ti. Não se engane que vai ser mil maravilha, não. Porque alguém vai se incomodar com aquilo que você está fazendo para Deus. Aí vai vir as perseguições. Mas Deus nessa noite está dizendo para esta igreja: ainda que venha adversidade contra a tua vida, não desista do propósito que você tem com Deus. Não desiste daquilo que você tem buscado ao Senhor. Porque o Deus que você serve, Ele garante te guardar, te livrar aonde você for, aonde você passar. Qual seja a situação, Deus, Ele cuida de mim, cuida de você. E aí, igreja, aqueles homens, eles não se conformavam com a presença de Daniel. Tem muita gente que não se conforma com a minha e a tua presença. Tem gente que não suporta eu e você na presença de Deus, Deus te honrando, Deus nos honrando. Aí ninguém suporta, muitos não suportam. Quando você começa a se levantar, quando Deus começa a te honrar, irmão, aí vai se levantar pessoas, vai começar a julgar, vai começar a apontar. Às vezes pode até inventar coisas para querer ver você fracassar ou desistir. Na vida de Daniel não foi diferente. Apareceu muitos perseguidores na vida de Daniel. E aí o que eles fizeram? Olha, rei, procuramos falha em Daniel e não encontramos. Mas aí se reúne aqueles homens, aqueles governadores, prefeitos, aqueles homens que tinham poder aquisitivo, que é condições, tinha dinheiro, tinha até mesmo autoridade ali naquele lugar. E aí diz que eles se reúnem. E aí eles faz um decreto para que todo aquele povo adorasse somente ao rei Dário, se prostrasse somente ao rei Dário. Sabe por quê? Eles fizeram essa armadilha para ver se Daniel desistia, para ver se Daniel parava. Glória a Deus. Ali eles prepararam tudo. Eles disseram: esse homem, a gente não encontra nada contra a vida dele, mas a gente vai fazer isso. Agora vamos ver ele se prostrar ao rei Dário. Agora vamos ver ele desistir desse Deus que ele diz que serve. Meu Deus, cuidado, cuidado. Às vezes pode ter alguém do nosso lado, ao teu lado, fazendo a armadilha. Cuidado. Busca ao Senhor. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não deixe que as coisas do mundo impeçam de você perseverar na presença do Senhor. Muito cuidado. E aí eles ordenam aquele decreto. Seja bem-vindo, meu amado. Por 30 dias. Se alguém daquele lugar fizesse outra petição, a não ser o rei Dário, eles iam lançar na cova dos leões. Ia ser lançado. Irmãos,
Meu Deus. Antes de chegar lá já é devorado. E aí aquele povo, aqueles homens, fizeram decretos, cada quem saiu para as suas casas. Eles foram. Daniel, ele tinha casa. E aí diz no versículo 10 lá de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que o edito estivesse assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no quarto janela aberta, ao lado de Jerusalém. E 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes ao dia Daniel ele orava. 3 vezes ao dia Daniel tinha um compromisso de falar com Deus. Quantas vezes a gente separa o dia para orar? Quantas vezes no dia a gente diz: não, esse momento é sagrado. Esse momento ninguém vai perturbar. Eu vou lá para o quarto, vou para o banheiro, mas eu vou orar. Esse momento é eu e Deus. Daniel, ele tinha esse prazer de falar, de orar, de buscar a presença do Senhor. Igreja, a gente precisa ter esse desejo de oração. Esse desejo de chegar na igreja, não chegar só na igreja, mas em casa também. Desejo de orar. Desejo de dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. E buscar a presença do Senhor. Porque no momento que você estiver orando, Deus está quebrando o laço. Deus está desfazendo os laços, as barreiras, os projetos de Satanás contra a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando Daniel ele fazia esse momento de oração a Deus, Deus estava trabalhando na vida de Daniel. Não só na vida de Daniel, mas na vida do rei Dário. Sabe por quê? Porque o rei Dário, quando ele soube que aqueles homens acharam Daniel orando, uma coisa me chama a atenção. O rei Dário, irmãos, ele tinha poder. Ele era um rei para ser adorado. Mas o rei Dário, ele sabia do Deus que Daniel servia. Muitos têm que saber do Deus que você serve. Aleluia. Muitos têm que saber, aleluia, o poder que Deus tem na minha e na tua vida. Muitos têm que reconhecer que eu e você servimos um Deus que tem todo o poder e autoridade. O Deus que fecha a boca dos leões. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E aí o versículo 11 diz assim: então aquele homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei ao respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizer uma petição, qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E respondeu o rei dizendo: esta é a palavra certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei Daniel que os transportassem de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, e nem o edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz oração. Olha aí, irmãos. Aqueles homens investigaram Daniel. Eles não desistiam, eles queriam procurar algo em Daniel.
para que o rei lançasse Daniel na cova dos leões. Mas Deus, Ele é tão bom e misericordioso, que Deus, Ele é o Deus que guarda, que livra. Deus estava com Daniel todo momento da vida dele. Sabe por quê? Porque Daniel, ele não olhou para aquelas dificuldades, aquelas lutas, não. Hoje, se alguém passar por um probleminha, uma situação, já quer sair, já quer desistir, não aguenta, não suporta, porque A e B falou, Ciclano disse, e não importa o que vão falar de você. Deixa eles falar. O que importa é a tua vida com Deus. O que importa é a tua comunhão com Deus. A tua perseverança com Deus. Aleluia! Porque você sabe que Deus é o Deus que livra, que guarda, que está contigo em todo momento. Glória a Deus. Daniel, ele tinha essa essência na vida dele. Esse momento de oração. Precisamos ter mais momentos de oração. Aleluia, para que a mão poderosa de Deus possa se manifestar na minha e na tua vida, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o versículo 14 diz assim: e ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Olha, você vê que o rei penalizado, ele ficou abatido, porque aqueles homens não desistiram de querer acabar com a vida de Daniel, mas o rei sabia a importância de Daniel, a importância do Deus que Daniel servia. E aí diz assim: propôs dentro do seu coração livrá-lo. Diz que o rei teve ainda um momento assim: não, eu vou parar. Mas aqueles homens, eles não desistem. Eles começam a dizer: ah, rei, você não decretou, não está decretado na lei, tem que acontecer. Se está escrito na lei, tem que acontecer. Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. É assim, irmãos. O nosso adversário, ele quer destruir, ele quer persistir em acabar com a vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que perseverem na presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desista, persevere na presença do Senhor, persevere buscando a presença de Deus. Glória a Deus. Não dê ouvido o que vão dizer, o que vão falar. Olhe somente para Jesus. Aleluia, o teu alvo é Cristo. O teu alvo é ir morar com Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que vai ser espinhoso. Não vai ser só abundância, não. Vai ter espinhos. Mas a palavra do Senhor diz: tenha bom ânimo, filha. Tenha bom ânimo, filho. Aleluia. Glória a Deus. Aguenta. Suporta. Aleluia. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Porque você vai ver no final o que Deus fez na vida de Daniel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 15 diz assim: então aqueles homens foram junto ao rei e disse, no versículo 16: e então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que o rei falou para Daniel, irmãos. O rei que servia outro Deus, mas ele olhou para Daniel e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O Deus que você serve, ele vai te livrar, ele vai te guardar de toda a armadilha preparada contra a tua vida. Deus, ele vai te guardar. Deus, ele vai te livrar. Louvado seja Deus. Meu Senhor da glória, santo és o
E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. E então o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença de Daniel. Quando eles levaram Daniel até o rei tinha que cumprir aquela sentença. Porque se ele não cumprisse, irmãos, ele não era rei. Mas a Bíblia diz que o rei ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Ele tentou de várias maneiras para que aquele povo desistisse. Mas ele dizia: olha, rei, isso é lei. Se é lei, tem que se cumprir. E o versículo 18 diz assim: e então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ele passou a noite em quê? Em jejum. Olha só. O rei passou a noite em jejum. Imagine nós, irmão. Imagine nós que precisamos jejuar, buscar a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a caixa de demônio não sai a não ser em jejum e oração. Mas a Bíblia diz que o rei, ele foi para o seu palácio, o seu aposento, e ele ficou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento. Imagino eu, aqueles homens começam a se alegrar, né? Começa, né, um falar com o outro. Agora Daniel já era. Acabamos. Até que encontramos algo para acabar com esse Daniel. E aí imagino eu que eles se alegraram, porque Daniel já estava ali, já estava pronto, a posta da boca dos leões, irmãos. E aí eles queriam fazer o quê? Queria comemorar com o rei. Mas olha só uma coisa. O rei, ele não quis fazer festa nenhuma. Tá vendo? O rei não quis fazer festa nenhuma. Ele foi jejuar. Ele, imagino eu, ele dizendo, meu Deus, ele dizendo: Deus de Daniel, Deus Daniel, guarda ele lá. Imagine, meu Deus, aleluia. Tem pessoas que menos você espera, que menos você dá algo até por ele ou por ela. Talvez esta pessoa pode estar orando por mim e por você. Misericórdia. Jesus. Uma voz silenciosa. Aleluia. Glória a Deus. Menos espera alguém que a gente diz: não, fulano, deixa ele lá, deixa ela lá. Talvez essa pessoa que é a pessoa que está orando, intercedendo pelas nossas vidas. E alguém que às vezes a gente está ao lado a lado, de mão a mão, dizendo: eu sou sua amiga, eu sou seu amigo, estou com você, da hora, para o que der e vier, estou contigo. Ei, meu filho, às vezes não é nada disso, que às vezes falam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É Deus que vai estar comigo e estar com você. Todo momento das nossas vidas. Te livrando, te guardando. Aleluia. E então o rei dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fingiu que estava com sono. Olha a estratégia do rei. Ele fingiu que estava dormindo para que ninguém incomodasse a ele. Os outros estavam lá tudo alegre. Oh, Daniel já está sendo devorado. Amanhã vai ser só festa. Vai ser só alegria. Nada disso. Nada disso. O versículo 19. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha pedido de livrar dos leões. Olha só, quando o rei ele desce dos seus aposentos de manhã cedo, primeira coisa, ele vai lá, ele chama Daniel para ver se Daniel estava vivo. Irmãos, quando ele chama por Daniel, Daniel ele fala: ó rei, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Olha só o que Deus faz por mim e faz por você. Deus ele fecha a boca dos leões. Não desiste, não pare, continue na presença do Senhor, porque Deus vai fechar a boca de leões nessa noite. Leões, a armadilha que estava sendo preparada, o Senhor Jesus nessa noite está desfazendo. Aleluia. Ah, Senhor da glória, Deus está quebrando, Deus maravilhoso, decretos malignos para destruir a tua vida. O Senhor Jesus nessa noite está desfazendo. Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus, Aleluia. para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência, e diante dele também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quando Daniel ele se depara com o rei, e aí ele começa a conversar com o rei, ele diz: olha, o meu Deus me livrou, porque ele não achou inocência em mim. Significa que Daniel ele estava fazendo a vontade de Deus. Irmãos, isso fala comigo. Deus ele precisa achar em mim e você. Deus ele precisa achar em mim e você uma vida de oração, uma vida a qual busca a presença de Deus, para que quando o nosso inimigo ele lançar as armadilhas dele, ser quebrado, ser neutralizado, ser fechado boca dos leões. Aleluia! Porque a vida daquele que vive em oração, buscando a presença de Deus, irmão, não há inferno, não há demônio, não há nada que possa ficar de pé. Glória a Deus. Você vê lá no versículo, lá no começo de Daniel, que Sadraque, Isaque e Abednego, ele foi lançado do quê? Na fornalha. Sabe por que ele foi lançado na fornalha? Porque ele não adorou a imagem. Ele somente adorava Deus. A vida de Isaque, vou lá para a gente ler um pouquinho essa mensagem assim. Sadraque, Mesaque e Abednego, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha e o fogo ardente. A Bíblia diz que quando aqueles homens lançam eles lá na fornalha, só a quentura da fornalha queima todos aqueles homens, porque era bem aquecida. Mas quando o rei Nabucodonosor ele olha para aquela fornalha e vê, é para ver só três homens lá queimados, eles viram 4. Tinha 4. Sadraque, Isaque e Abednego. Qual era o quarto? O anjo de Deus guardando eles. Aleluia. Não importa a fornalha que vão querer lançar você, não importa a luta que vão, a cova que vão querer lançar você, eu só sei de uma coisa: persevere na presença de Deus, porque Deus ele guarda, Deus ele livra, como livrou esses homens. Deus ele guardou estes homens.
Aleluia. E o versículo 24 diz assim, para a gente adiantar. E então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, a quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres. Está vendo? Aqueles homens que queriam acabar com Daniel, quem foi para a cova dos leões foi eles. Além de ser ele, foi os filhos e foi as mulheres. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Ai daquele que tocar na vida daquele que busca a presença de Deus, irmão. Aleluia. Você serve um Deus poderoso. Ah, Jesus. Aquele homem que queria destruir a vida de Daniel, aqueles homens foram todos lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes deles cair lá, já estava tudo devorado. Antes deles cair lá embaixo, já tinha sido destruído. Olha só. Daniel, Deus enviou os anjos dele. E aí os anjos, acalmam os leões. Daniel faz do leão o travesseiro. Dorme tranquilo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqueles que fizeram a armadilha para ele, não dormiram não. Não teve nem como. Antes deles cairem, já tinha sido tudo devorado, até os ossos. Meu Deus. Jesus de Nazaré, aleluia. E então o rei Dário escreveu: todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens temem perante o Deus de Daniel. Olha só, a perseverança de um homem que não se prostrou a outro homem, mas se prostrava perante Deus. A fidelidade dele com Deus, de Daniel com Deus, foi algo tão maravilhoso, irmãos, que todo aquele povo teve que reconhecer e adorar somente o Deus de Daniel. Tem muita gente que precisa servir a Deus através da minha e da tua vida, na presença do Senhor. Como diz a palavra, eu e minha casa serviremos no Senhor. Às vezes até a nossa casa, a nossa família está lá, irmãos. Estão lá no pecado, estão lá pintando e bordando o diabo, fazendo o que quer. É assim. E às vezes a gente vai para a igreja da glória a Deus, da aleluia, Jesus salva minha casa, salva minha família. Mas não só isso me salva, não. É ter vida com Deus. É ter vida no altar, aleluia. Para que não só a nossa família venha servir a Deus, mas toda a cidade, a vizinhança, seja o que for, Deus, Ele pode fazer isso na minha e na tua vida. Glória a Deus. Perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva e livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou. Daniel fez o quê? Prosperou no reinado do rei Dário e no reinado de Ciro e o Pés. Olha só, Daniel, ele caiu? Ele desistiu? Acabou? Não! Com a perseverança de Daniel, Deus prosperou Daniel naquela cidade. Deus prosperou Daniel. Irmão, você sabe o que é isso? Prosperar? É a pessoa viver mendigando? Não! Prosperar é a pessoa ter condições. E Deus veio
fez isso na vida de Daniel. Deus pode fazer na minha e na tua vida. Nos prosperar. Deus pode fazer você prosperar nessa cidade. Com a nossa perseverança na presença de Deus. Com a nossa fidelidade na presença de Deus. Aleluia. Persevere na presença do Senhor. Busque a Deus a cada dia da tua vida. Porque você vai ver a mão poderosa de Deus se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus?